Senhor presidente da Câmara, senhores membros da mesa, senhores vereadores, trabalhadores dos Correios, cidadãos de União da Vitória. Antecipadamente agradeço, em nome dos trabalhadores, a oportunidade que nos é concedida nessa Casa de Leis para a defesa da manutenção dos Correios como empresa pública. A moção que será apresentada na próxima sessão a Vossas Senhorias constitui um trabalho técnico construído a várias mãos. Ela congrega uma grandiosa parcela de representantes da sociedade, legisladores, trabalhadores dos mais diversos estratos hierárquicos dos Correios e cidadãos cujo objetivo maior é assegurar que os serviços postais continuem sendo prestados nos 5.570 municípios brasileiros. Este importante documento, já aprovado em 34 câmaras municipais do Paraná, inclusive em nossa capital, é uma demonstração inequívoca do compromisso dos legisladores municipais com os interesses dos seus cidadãos. Demonstra também nosso pioneirismo, responsabilidade e disposição para o diálogo construtivo e indispensável para a construção de uma sociedade moderna e competitiva. Hoje, a Câmara Municipal de União da Vitória, que irá apreciar essa moção de apoio, demonstra sua vocação de liderança regional ao apreciar uma matéria que afetará os municípios do seu entorno. Não obstante, ao colocar em pauta a presente moção, União da Vitória marca posição ao reivindicar o seu importante papel ao lado de outras centenas de cidades do país. Papel esse muitas vezes não reconhecido em nossa estrutura federativa. Inicialmente, eu faria a leitura da moção, mas ela será apreciada na próxima sessão. Então, essa oportunidade que eu tenho de estar aqui nessa tribuna é a oportunidade de agradecer aos senhores por apreciar essa matéria, pela disposição ao diálogo, como já foi dito aqui, pelo estudo responsável de um tema tão importante quanto ao futuro dessa empresa pública que atua nos 5.570 municípios brasileiros. Por esse motivo, os trabalhadores e familiares agradecem a Vossas Senhorias por estarem participando dessa construção histórica. E, em nome dos trabalhadores dos Correios, eu deixo o meu muito obrigado e rogo a Deus que abençoe a cada um de Vossas Senhorias e que iluminem os seus pensamentos ao apreciar essa moção na próxima sessão. Muito obrigado. Gostaria de saber se algum dos vereadores queria fazer alguma indagação. Não havendo nenhum vereador a se pronunciar, eu gostaria de apenas fazer um questionamento ao Alexander na questão onde temos exemplos de outros países. Tive até observando, bem como a Itália, né, foi um país que privatizou toda a parte das suas correspondências, passando de público para a iniciativa privada. Temos as questões onde a iniciativa privada visa o lucro, né? E temos a preocupação onde nós temos diversos bairros aqui de União da Vitória que já têm uma determinada dificuldade por parte do recebimento do endereçamento postal. E vemos que a iniciativa privada vai primar pelo lucro, né? E essa nossa preocupação de que olhem com o maior carinho pelos grandes centros, pela facilidade das correspondências e como
como que fica a parte do interior? Que se hoje já não temos, às vezes, um atendimento que seja totalmente a contento. Não somos contrários à privatização, mas desde que ela aconteça de uma maneira que preserve o atendimento à comunidade, que olhe pelos seus funcionários, né? Que se é uma empresa privada vir adquirir o correio, que tenha essa sensibilidade, mantenha as garantias de quem hoje está concursado no correio. E essa questão, né? Porque vários setores pretende-se a privatização por parte do governo. Muitos vereadores têm posicionamento contrário, a favor, né? Eu tenho, em relação à questão bancária, me preocupo em relação à Caixa Econômica, não em talvez alguns setores, como seguro, né? Penhor, algumas atividades, mas não a Caixa Econômica como um todo, né? Porque hoje o único banco que tem como ajudar na economia o governo regular um pouco das taxas de juros seria pela Caixa Econômica, porque o governo federal pode, junto, administrando a Caixa Econômica, fazer baixar as taxas de juros, por consequência, os bancos privados vão ter que acompanhar. Porque hoje os bancos privados, Bradesco, Itaú, entre tantos outros, só falta cobrar uma entrada, pôr uma roleta lá para cobrar uma entrada de quem entra. E se nós privatizarmos hoje a Caixa Econômica, que cuida muito bem do financiamento habitacional, né, e o Banco do Brasil, que auxilia em muito o nosso setor rural, a agropecuária, enfim, se nós partirmos uma privatização geral, os demais bancos, Bradesco e Itaú, estão bem loucos para que realmente aconteça, né? Para talvez partir para isso, para cobrar até a entrada da pessoa que vai dentro de uma instituição. Então, gostaria da tua opinião em relação a essa questão da privatização em si, né? E do que se tem alguns outros exemplos, né, de locais que foram privatizados e de como que a iniciativa privada vem agindo ou agiu em determinados locais que houve a privatização, se não existe essa preocupação, tanto com a comunidade a ser atendida, quanto a questão dos funcionários que hoje estão lá concursados. A privatização dos serviços postais é uma exceção, e isso é citado na moção. Das 192 nações existentes no mundo, somente 10 privatizaram os serviços postais. Desses 10 países, são países, como o senhor citou, a Itália, são países de extensão territorial bem menores do que a do Brasil, cabem inúmeras vezes, eu acho que se somarem o território dessas 10 nações, não chega à região norte brasileira. Desses 10 correios que foram privatizados, 2 foram devolvidos para o poder público, porque a iniciativa privada não conseguiu prestar o serviço de forma adequada e razoável. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto que o senhor citou é a respeito de ser ou não contra ou a favor de privatização. Ninguém é contra a iniciativa privada, pelo contrário, nós temos que fomentar o empreendedorismo, temos que fomentar as empresas para que elas funcionem de forma sadia, para que gerem emprego e gerem lucro. Como o senhor citou, o objetivo principal de uma empresa, eu acredito que haja empresários dentro do plenário. Qual é o objetivo da sua empresa? Gerar emprego e gerar lucro, é o papel social da empresa. Entretanto, quando se coloca, confrontando o lucro e os serviços sociais que estão previstos na Constituição para os Correios,
É claro, a empresa privada ela tem que zelar pela sua sobrevivência e pela sobrevivência daqueles que dependem dela. Nesse aspecto, dos 5.570 municípios brasileiros, somente 324 municípios são de interesse da iniciativa privada, porque possibilitam, pela característica dos Correios, que gerem lucro, e bastante lucro. Atualmente, o Correio Público Brasileiro funciona da seguinte forma: grandes cidades, e é um sistema chamado subsídio cruzado. As grandes cidades, as cidades lucrativas, elas asseguram o funcionamento das agências dos Correios no interior, nas menores cidades. Por quê? Porque é previsto na Constituição a prestação de serviços, a universalização dos serviços postais. Esse é o segundo ponto. E o senhor citou, e com bastante propriedade, a questão, um exemplo da Caixa Econômica Federal, bastante feliz esse exemplo, e do Banco do Brasil, que atuam como reguladores de tarifa, das tarifas, dos juros. Quando a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil abaixam a taxa de juros, automaticamente os bancos privados têm que acompanhar. É um mercado concorrencial, como é o dos Correios. Os Correios também exercem esse papel. Nós praticamos tarifas mais baixas que obrigam os nossos concorrentes a praticarem tarifas compatíveis com a nossa. É uma ferramenta do Estado brasileiro. Muito se fala em Estado mínimo, é uma palavra que está na moda, mas nós não podemos confundir o Estado mínimo com o Estado nulo. Não existe sociedade sem que o Estado tenha ferramentas para que, quando necessário, e friso bem que ninguém defende aqui também o intervencionismo estatal na economia, quando necessário, que o nosso Estado, o Estado brasileiro, tenha força para quê? Para regular os mercados. E, por último, sobre essa dúvida do senhor, a questão dos serviços sociais, inclusive aqui em União da Vitória, alguns bairros não estão sendo atendidos pela distribuição postal. O Correio, hoje, ele passa por um processo de reestruturação, de enxugamento da sua estrutura. E um enxugamento que, nesse momento, já começa a ser prejudicial, porque, quando se fala, as cartas já não são tão relevantes, já não são mais tão usuais. Em contrapartida, as encomendas, elas necessitam de pessoal para a entrega. A tecnologia ainda não possibilitou que um robô faça a entrega porta a porta. Os Correios, como eu já citei anteriormente, são um setor logístico, o setor logístico, não vamos falar, o setor logístico, tal qual a construção civil, demanda mão de obra, demanda um uso muito grande de mão de obra, é um gerador de emprego. E eu cito muito o exemplo dos Correios dos Estados Unidos, que são os pais da iniciativa privada do empreendedorismo. Os Correios americanos são estatais, concorrem de igual para igual com várias empresas, como nós concorremos aqui no Brasil. E, em nenhum momento, o governo americano chegou a cogitar a privatização dos Correios, porque tem esse entendimento da grandiosidade do papel que os Correios exercem no seu território, que é similar ao do Brasil. E usa 8 vezes mais mão de obra do que os Correios brasileiros, e são deficitários. A nossa empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela é uma empresa lucrativa, ela gera lucro e gera dividendos para o governo. Então, agradeço suas palavras, a oportunidade que foi dada de trazer o assunto, e o que esperamos no futuro é a questão de, acontecendo a privatização, que seja discutida, e que seja vista, principalmente, a questão da nossa população, do cidadão, que realmente não vai poder ficar desabrigado às mercês do lucro que vai ser
objetivo das empresas privadas. Agradeço a oportunidade.